Você já parou para pensar em como algumas civilizações antigas conseguiram construir impérios que dominaram o mundo, enquanto outras, por mais incríveis que fossem, simplesmente desapareceram sem deixar rastros? É uma daquelas perguntas que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a nossa própria história. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica para descobrir as 7 civilizações mais poderosas, influentes e simplesmente impressionantes que já pisaram neste planeta. Prepare-se, porque algumas curiosidades que você vai ouvir hoje vão explodir a sua mente. Vamos começar com uma civilização que todo mundo conhece, mas poucos realmente entendem a sua grandiosidade. O Egito Antigo. Estamos falando de uma sociedade que durou mais de 3.000 anos. Para colocar isso em perspectiva, a nossa civilização moderna tem pouco mais de 200 anos. Os egípcios não só construíram as pirâmides, mas o fizeram com uma precisão astronômica que até hoje intriga engenheiros e cientistas. O alinhamento das pirâmides de Gizé com as estrelas é tão perfeito que muitos teorizam que eles tinham um conhecimento do cosmos que nós perdemos ao longo do tempo. Eles criaram um calendário de 365 dias, baseado nas cheias do rio Nilo, que é a base do nosso calendário atual. E não podemos esquecer da mumificação, uma técnica tão avançada que conseguiu preservar corpos por milênios. E claro, como falar de Egito sem mencionar Cleópatra VII? A última faraó não era apenas uma figura de poder. Ela era um gênio político que falava múltiplos idiomas e conseguiu manipular 2 dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio, para manter seu reino independente. A história do Egito é uma prova de que a inteligência e a engenhosidade podem criar um legado que desafia o próprio tempo. Agora, vamos viajar para a região conhecida como o berço da civilização, a Mesopotâmia, localizada onde hoje fica o Iraque. Foi aqui que a mágica aconteceu. As primeiras cidades do mundo, como Uruk e Babilônia, surgiram nesse solo fértil entre os rios Tigre e Eufrates. E com as cidades veio uma invenção que mudou absolutamente tudo: a escrita. A escrita cuneiforme, feita em tábuas de argila, permitiu que eles registrassem sua história, suas leis e seu conhecimento. E por falar em leis, eles nos deram o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história, baseado no princípio do olho por olho, dente por dente. Mas a influência deles não para por aí. Sabe por que a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos? Agradeça aos mesopotâmicos, a semana de 7 dias também foi ideia deles. Uma curiosidade fascinante é que a famosa Torre de Babel, mencionada na Bíblia, provavelmente foi inspirada nos zigurates, as gigantescas pirâmides em degraus que serviam como templos para se conectar com os deuses. A Mesopotâmia não foi apenas o começo de tudo. Foi a base sobre a qual todas as outras civilizações do Ocidente foram construídas. Da Mesopotâmia, damos um salto para a civilização que definiu o pensamento ocidental, a Grécia Antiga. Se hoje discutimos política, ciência ou filosofia, é porque os gregos nos deram as ferramentas para isso. Pense em nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles não eram apenas homens barbudos de túnica. Eles foram os arquitetos do nosso modo de pensar, questionando tudo, desde a natureza da realidade até a melhor forma de governar. A democracia, a ideia de que o poder deve estar nas mãos do povo, nasceu em Atenas. Mas a Grécia não era um lugar só de pensadores. Foi lá que surgiram os Jogos Olímpicos, uma celebração do corpo humano e do espírito competitivo. A arquitetura clássica, com suas colunas imponentes, e o teatro, com suas tragédias e comédias, também são presentes gregos para a humanidade. O mais interessante era a diversidade dentro da própria Grécia, com cidades-estado como Atenas, focada na arte e na filosofia, e Esparta, obcecada pela disciplina militar.
E mesmo depois de serem conquistados pelos romanos, a cultura grega foi tão poderosa que acabou conquistando seus conquistadores, espalhando-se por todo o mundo. E uma curiosidade que eu adoro, a palavra escola vem do termo grego scholé, que originalmente significava tempo livre. Ou seja, para os gregos, aprender era um prazer, uma atividade para se fazer no tempo de lazer. Se os gregos foram os pensadores, os romanos foram os construtores e administradores. O Império Romano foi, sem dúvida, uma das maiores máquinas de poder da história. Em seu auge, eles governavam um território que se estendia por 3 continentes, com mais de 60 milhões de pessoas sob seu comando. Como eles conseguiram isso? Com uma organização militar impecável, uma engenharia genial e um sistema de leis que ainda hoje serve de base para o direito em muitos países. A frase "todos os caminhos levam a Roma" não é só um ditado. O Império construiu mais de 400 mil quilômetros de estradas pavimentadas, conectando cada canto de seu vasto território. Eles construíram aquedutos gigantescos para levar água fresca às cidades e, claro, anfiteatros monumentais como o Coliseu, que podia receber até 50 mil espectadores para assistir a espetáculos sangrentos com gladiadores. Mas a grandeza de Roma não estava só no concreto. Seu sistema jurídico e administrativo era tão eficiente que permitiu que o império prosperasse por séculos. E aqui vai uma curiosidade que muitos não sabem. A queda de Roma, em 476 d.C., não foi o fim completo. O lado oriental do Império, conhecido como Império Bizantino, com capital em Constantinopla, sobreviveu e manteve a cultura e o conhecimento romano vivos por mais 1000 anos. Agora vamos para o outro lado do mundo, para conhecer a civilização com a história contínua mais longa da humanidade, a China. Estamos falando de mais de 4.000 anos de cultura, inovação e poder ininterruptos. Enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas, a China estava vivendo sua própria Era de Ouro. Eles deram ao mundo 4 invenções que mudaram o curso da história. A pólvora que revolucionou a guerra, o papel que permitiu a disseminação do conhecimento, a bússola que tornou possível as grandes navegações, e a imprensa de tipos móveis que permitiu a produção em massa de livros séculos antes de Gutenberg. A filosofia chinesa, com o confucionismo e o taoísmo, moldou não apenas a sociedade oriental, mas também influenciou pensadores ocidentais. E, claro, não podemos deixar de mencionar a Grande Muralha, uma estrutura com mais de 20.000 quilômetros de extensão visível do espaço, que é o símbolo máximo da persistência e da grandiosidade do povo chinês. Uma curiosidade impressionante. No início do século XV, muito antes de Colombo sonhar em cruzar o Atlântico, a China construiu uma frota de navios do tesouro gigantescos que exploraram o Oceano Índico e chegaram até a costa da África. Eles tinham a tecnologia e o poder para descobrir a Europa, mas escolheram um caminho diferente. Muitas vezes esquecido, mas absolutamente fundamental para a história mundial, foi o Império Islâmico. Após a morte do profeta Maomé no século VII, a civilização islâmica expandiu-se com uma velocidade impressionante, criando um império que ia da Espanha até a Índia. Durante a chamada Idade de Ouro Islâmica, cidades como Bagdá, Córdoba e Damasco se tornaram os maiores centros intelectuais do planeta. Enquanto a Europa medieval havia perdido muito do conhecimento da antiguidade clássica, os estudiosos islâmicos estavam ocupados traduzindo e preservando os trabalhos dos filósofos e cientistas gregos e persas. Mas eles não apenas preservaram, eles inovaram. Foram pioneiros na álgebra. A própria palavra vem do árabe al-jabr. Desenvolveram a óptica, a cirurgia e a astronomia a níveis nunca antes vistos. Criaram hospitais, bibliotecas e universidades que eram a inveja do mundo.
Uma curiosidade que mostra o contraste cultural da época. Enquanto em partes da Europa se queimavam pessoas acusadas de bruxaria, os cientistas em Bagdá estavam nomeando estrelas, calculando a circunferência da Terra e desenvolvendo instrumentos cirúrgicos que ainda hoje são reconhecíveis. Sem a contribuição islâmica, o renascimento europeu talvez nunca tivesse acontecido da mesma forma. Por último, mas de forma alguma menos importante, vamos atravessar o oceano e voltar no tempo para antes da chegada dos europeus nas Américas. Aqui floresceram civilizações espetaculares, muitas vezes agrupadas sob o termo pré-colombianas. Vamos destacar 3 gigantes: os maias, os astecas e os incas. Os maias, na região da América Central, eram astrônomos e matemáticos geniais. Eles desenvolveram um calendário mais preciso que o europeu da época e conseguiam prever eclipses com uma exatidão assustadora, tudo isso sem telescópios. Os astecas, no atual México, construíram uma capital impressionante, Tenochtitlan, uma cidade flutuante com jardins, canais e pirâmides que deixaria qualquer capital europeia da época no chinelo. E os incas, nos Andes, criaram um império vastíssimo, conectado por um sistema de estradas que cortava as montanhas mais altas do mundo. Eles construíram cidades como Machu Picchu, com uma engenharia que desafia a lógica, encaixando pedras gigantescas sem usar argamassa ou a roda. E aqui vai uma curiosidade incrível sobre os incas. Para administrar seu império, eles tinham um sistema de chasquis, mensageiros corredores, que se revezavam para levar informações e mercadorias por milhares de quilômetros numa espécie de internet humana de alta velocidade. Essas civilizações provam que o desenvolvimento e a sofisticação não eram exclusividade do Velho Mundo. Essas foram as 7 maiores e mais influentes civilizações que já existiram, cada uma com seu próprio legado de genialidade e poder. Do conhecimento cósmico dos egípcios à engenharia andina dos incas, a história da humanidade é muito mais rica e complexa do que imaginamos. Mas agora, a pergunta é para você. De todas essas civilizações, qual te deixou mais impressionado? Qual delas você acha que foi a mais incrível de todas? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se você curtiu essa viagem no tempo e quer uma parte 2, talvez com as civilizações que desapareceram misteriosamente, não esquece de deixar o seu like para eu saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima.